Louvado seja o nome do Senhor, amém? Na quinta-feira passada nós terminamos a árvore genealógica. Quem esteve aqui quinta-feira passada? Retrasada, perdoa, não estava aqui na quinta passada. Quem esteve aqui? Nós fechamos a árvore genealógica de Jesus, amém? Chegamos até José, que foi o pai de Jesus, e fechamos, aí ficamos praticamente quase um ano falando sobre a árvore genealógica. Está no YouTube depois, se você que não participou, se você entrar lá no YouTube lá da Belém Church, se você entrar, tem uma série de mensagens lá falando sobre paternidade. Se eu fosse você, eu escutava essa série de mensagens, são acho que 10 ou 11 mensagens que eu falo sobre paternidade. Tem uma série de mensagens que eu falo sobre identidade. Tem uma série de mensagens que eu falo sobre honra. E agora nós fechamos a quarta série de mensagens que a gente fala sobre a árvore genealógica de Jesus, amém? Então isso é algo que vai trazer muita edificação para a tua vida. Se você tiver um tempo na tua casa, entre no YouTube, baixa lá, entra se inscreva na plataforma da Belém, que lá tem tudo para você pegar o que você precisa, amém? Amém? Voltei da viagem empolgado, cheio de ideias. Deus falou muito ao meu coração, coisas novas vêm por aí, amém? E foi interessante porque eu consegui perceber que o que eu vou falar agora vale para mim e vale para você. Eu consegui perceber que muitas vezes nós temos uma vida monótona, amém? Uma vida monótona, para quem não sabe, é você estar repetindo a mesma coisa várias vezes. É você continuar fazendo aquilo que você está acostumado a fazer de uma forma como se entra no automático e você vai fazendo e você já não dá mais valor àquilo que você está fazendo, de tanto que você sabe fazer, você já não valoriza mais aquilo que você faz, porque as coisas vão continuando de uma forma tão repetitiva que você não paralisa. E nesse momento de descanso é um momento onde a gente quebra um ciclo, amém? Eu costumo dizer que é igual um casamento. Um casamento, a mulher briga com o homem briga com a mulher briga com o homem briga com a mulher. E isso vira um ciclo, até que alguém no meio do processo tenha sabedoria suficiente de quebrar o ciclo. Quando você quebra o ciclo, aquele processo ali, ele para e você determina como vai ser a partir de agora um novo processo. Assim é a nossa vida com Deus. Deus me visitou de uma forma muito forte nesses dias, me mostrando que, sem que eu percebesse, mas a minha vida havia virado uma vida monótona. Eu estava fazendo a mesma coisa, da melhor forma que eu podia fazer, mas da mesma forma que eu fazia desde que eu comecei a fazer. Então Deus começou a me mostrar que para que eu pudesse ter uma vida de intimidade com Deus, eu precisava muitas vezes me separar, sair dos ruídos desse mundo e ter um momento de qualidade com Deus para poder ouvir aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Porque não adianta você ir todos os dias para o teu quarto de oração, porque você, quando começa no teu quarto de oração, no começo você começa com muita intensidade, você entregando a sua vida, as tuas orações são feitas de todo o coração, você vai entrando naquele lugar, só que se você não parar para refletir, daqui a pouco isso acaba virando algo monótono, você acaba entrando num ciclo em que você acorda, você sabe que primeiro, antes de sair para trabalhar, você tem que orar, só que você já ora porque você tem que orar, e não você ora porque você quer estar com Ele. Amém? Então, eu quero nessa noite trazer uma mensagem para o teu coração, porque Deus falou muito comigo nesse texto. Eu já conheço esse texto já há muitos anos, já preguei em cima dele algumas vezes, mas dessa vez Deus falou comigo de uma forma muito diferente. E eu quero tentar transmitir para o teu coração aquilo que o Senhor transmitiu para o meu. Amém? E se você entender isso nessa noite, eu garanto para você que vai virar uma chave dentro de você, e muitas coisas que você estava acostumado a fazer, você vai deixar de fazer e você vai começar a fazer coisas novas, para que você possa entrar num outro lugar em Deus. Amém? Porque muitas vezes a gente pergunta: pai, mas por que isso está acontecendo comigo? E a gente não percebe que isso está acontecendo contigo, porque na verdade há muito tempo vem acontecendo e você não faz nada para que isso mude. Você fica na dependência de que você ore, que Deus mude aquilo que precisa ser mudado. Quando na verdade Deus quer mudar você primeiro para que você mude aquilo que tem que ser mudado. A gente acredita que a gente orando, Deus vai mudar o cenário. Não, Deus não vai mudar o cenário, Deus vai mudar você. E quando você mudar, o cenário muda. Então eu quero nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar primeiro. Eu costumo ler um texto, mas eu quero orar primeiro e pedir para que a graça de Deus venha sobre nós, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então eu quero te convidar, coloca o teu coração nessa oração e peça para o Espírito Santo de Deus falar contigo, porque eu tenho certeza que se Ele estiver conosco nesta noite e Ele penetrar no teu coração, vai ser um divisor na sua vida.
vai ser um divisor no seu ministério, vai ser um divisor na sua casa, vai ser um divisor na vida dos teus filhos e de toda a geração que virá após você. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome, seja o teu nome. Tu és verdadeiramente o único Deus deste lugar. Tu és o nosso papai, o nosso paizinho, o nosso Abba. Tu és o Todo-Poderoso. A tua palavra diz que riquezas encobertas estão contigo. A tua palavra diz que a sabedoria é o próprio Senhor. Eu peço a ti nesta noite, junto com os meus irmãos, Espírito Santo de Deus, entra no mais profundo do nosso coração, transforma a nossa mente e nos revela segredos que muitas vezes estão ocultos, mas estão muito próximos daquilo que nós precisamos enxergar. Abra os nossos olhos espirituais para vermos, abre os nossos ouvidos para ouvirmos, abre o nosso intelecto para entendermos e nos leva para um lugar separado em Ti, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar onde não há falta, um lugar onde a Tua presença, de uma forma muito palpável, ela é manifesta e todo e qualquer tipo de problema não pode permanecer no nosso meio. Eu oro a Ti nesta noite para que Tu me esconda atrás da Tua cruz e que a Tua glória e o Teu poder venha se aperfeiçoar na minha e na fraqueza dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu dei um tema para essa mensagem. Repete comigo: fazendo o mesmo todo dia. Fazendo o mesmo todo dia. O problema não é fazer o mesmo todo dia. O problema é a forma como se faz todo dia o mesmo. Eu vou repetir. O problema não é fazer o mesmo todo dia, mas o problema é a forma como se faz o mesmo todo dia. Se você faz da mesma forma, sem entender o que você está fazendo, a tua vida não vai mudar. Não adianta vir para a igreja domingo, segunda, quarta, fazer vigília, campanha, não vai mudar. A sua vida só vai mudar quando você continuar, talvez, fazendo o mesmo, ou talvez tendo que mudar algumas coisas, mas fazendo de uma forma certa, da maneira certa como tem que ser feita. A sua vida será transformada, eu garanto para você. Porque um dia isso aconteceu comigo. Isso um dia aconteceu na vida de alguns. Isso aconteceu na minha vida, na vida de alguns. Não é possível que não aconteça na sua vida. Muitas vezes nós culpamos as pessoas porque as coisas não acontecem conosco. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos que as coisas não acontecem porque a gente está numa igreja que não é a igreja certa. A gente está andando com pessoas que não são pessoas certas. A gente se casou com uma pessoa que não é a pessoa certa. A gente está trabalhando numa empresa que não é a empresa certa. A gente teve filhos que não são os filhos certos. Então a gente tem que culpar alguém porque as coisas não estão acontecendo. Quando na verdade, quando nós olharmos para dentro de nós, enxergarmos que o próprio culpado de tudo, das coisas não estarem dando certo, somos nós mesmos. Enquanto nós não enxergarmos isso, a nossa vida não será transformada. Jesus, ele não veio para transformar o outro. Jesus veio para transformar você. E se o outro pensar da mesma forma, Jesus não veio para transformar o outro, veio para transformar ele. Quando nós somos transformados, os ambientes ao nosso redor são transformados. Quando a glória de Deus entra numa casa, todo aquele ambiente precisa ser transformado. Uma casa que tem muito xingamento, tem muito palavrão, tem muito confronto, tem palavras torpes, palavras duras, palavras de afronto. Há um casamento, uma relação onde uma casa, literalmente, me perdoe o que eu vou falar, mas é que muitas vezes acontece, quando uma casa de pessoas cristãs, muitas vezes é transformada num lugar onde Satanás habita. Essa família nunca será transformada. Nunca será transformada se, em primeiro lugar, uma dessas pessoas não decidir ser transformada. Nós tivemos agora numa viagem agora, e Deus é tão lindo que nessa viagem a gente estava lá, e um membro aqui da igreja mandou uma mensagem e falou: pastor, tem uma amiga nossa que está em Dubai, ela é uma mulher de Deus, ela precisava muito encontrar vocês, eu queria que ela encontrasse vocês. E eu falei: me dá o telefone dela. Eu liguei para ela, por um acaso ela é guia de turismo, e aí eu falei: poxa, eu queria ver se encontrava contigo. Ela falou: pastor, eu estava muito culpado, mas é de Deus que eu preciso estar com vocês. Ela desmarcou o compromisso, ficou o dia inteiro conosco. E aí ela nos apresentou alguns lugares, mas eu percebi que na verdade nós não fomos conhecer os lugares que ela nos levou para visitar. Mas na verdade Deus nos usou para ministrar na vida dela. Essa mulher é uma brasileira que foi morar, de repente ela está até ouvindo. Uma brasileira que foi morar em Dubai. Ela mora lá há 16 anos, não é isso?
acho que é 16 anos. Ela mora lá há 16 anos e ela acabou se casando com um muçulmano. Uma cristã que se casou com um muçulmano. E ela tinha convicção no coração dela que ela iria transformar o seu marido. Mas infelizmente ela não conseguiu essa transformação. E nós fomos lá na casa dela. Nós encontramos com ela lá, ministramos sobre a vida dela. E nesse dia, antes de ir embora, nós oramos por ela e pedimos: Senhor, abre os olhos da tua filha para que ela veja. E naquele dia Deus mostrou para ela aquilo que ela precisava ver. O que eu quero te dizer é que quando e ela falou para mim: pastor, eu estou em jejum já há uma semana. Eu não sabia nem que vocês vinham para cá, mas vocês são a resposta da minha oração. E quando nós oramos, a glória de Deus, entenda bem, não tem nada a ver conosco, tem a ver com a glória de Deus, porque Deus usa pessoas para poder trazer resposta para aquilo que nós tanto precisamos. E quando nós oramos, Deus nos usou para orar e fazer uma oração, que é aquela oração que ela estava precisando ouvir, para que as coisas que ela precisava enxergar, ela começou a enxergar. Amém? Eu não quero expor aqui detalhes, mas eu quero só que você entenda que o mesmo Deus que está no Brasil, é o mesmo Deus que está em Dubai, é o mesmo Deus que está no Japão, é o mesmo Deus que está na África, é o mesmo Deus que está em todos os lugares, porque Ele é o Deus de todos os lugares. A Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele é onipotente e onisciente. Amém? Então esse Deus é o mesmo Deus que está aqui essa noite, querendo revelar para mim e para você os segredos do coração dEle. Eu peço que você entre comigo agora nessa mensagem, que você possa entender aquilo que Deus quer nos falar. 1 Reis, capítulo 17, versículo do 1 até o 7. Então Elias, do Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, presta atenção nisso, senão segundo a palavra de Deus? Não, segundo a minha palavra. Versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, a Bíblia não diz quantos dias são, e passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Não tinha havido chuva na terra por causa da palavra de Deus ou por causa da palavra de Elias? Por causa da palavra de Elias, vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva eu quero entrar nessa mensagem. Na verdade, eu queria que você na sua casa lesse todo o capítulo 17. A gente vai falar um pouco dele, mas eu quero parar aqui. A Bíblia diz, coloca no versículo 1, a Bíblia diz que Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, ele vai até Acabe e diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que Elias está dizendo é o seguinte: eu quero dizer que eu sou um homem de Deus, um homem que temo a Deus, um homem que tem intimidade com Deus, e através da minha palavra, durante anos não vai haver chuva, até que eu libere uma outra palavra e a chuva possa cair sobre esse lugar. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Então Elias se encontra com Acabe, e aí eu comecei a puxar um pouquinho antes, dos capítulos antes, e é interessante que a Bíblia diz que Acabe, ele era um rei que não temia Deus, um rei que era mau aos olhos do Senhor, um dos piores reis de Israel. Amém? Era Acabe. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela é filha de Etibaal, que era rei de Sidom. Etibaal significa com Baal. O significado de Etibaal, o nome do pai de Jezabel, chama-se com Baal. E Baal, que era o deus a qual eles serviam, a Bíblia diz que, o significado de Baal significa meu amo, meu senhor, meu marido.
Em outras palavras, aquele povo lá de Israel, ensinado através de Acabe, o rei, que eles tinham que adorar a um Deus a qual eles tinham como marido, como seu senhor. Amém? Então, Acabe ensina para o povo, ele coloca idolatria no coração do povo, mostrando para o povo que eles precisavam adorar a esse Deus. Elias, quando você vai estudar o significado do nome Elias, significa Jeová é Deus. Elias significa Jeová é Deus. Então Elias, que foi uma criança que cresceu, que nasceu, cresceu e se tornou um adulto agora, ele é chamado de Jeová é Deus. Elias, Jeová é Deus. Então ele aprende que Jeová é Deus. E agora ele vive numa cultura onde as pessoas dizem que Baal é Deus. Amém? Então Elias, ele se levanta, ele vai até o rei Acabe e ele diz para Acabe o seguinte: olha, através da minha palavra vai ficar um tempo de seca. Quando Elias libera aquela palavra, a Bíblia diz que o Senhor, olha o versículo 2, o que diz? Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que Deus está dizendo é o seguinte: Elias, você vai fazer o seguinte, você vai se esconder de Acabe. Você vai para um lugar. Você vai para um lugar ali no riacho de Querite, você vai se esconder ali, e eu, o Senhor, eu vou trazer sustento para você todos os dias. Eu vou fazer com que os corvos apareçam de manhã e à noite, e a água que ainda tem nesse riacho, você vai se alimentar todos os dias. A Bíblia diz que passado alguns dias, o riacho secou. Eu pergunto para você, a Bíblia diz que os corvos deixaram de levar alimento, sim ou não? Não, a Bíblia só diz que o riacho secou. E quando o riacho seca, Deus dá uma palavra para Elias, para que Elias saia daquele lugar e vá até um lugar chamado Sarepta. Amém? Um lugar chamado Sarepta, se encontrar com uma viúva. Eu quero que você entre comigo nessa história e que você imagine, porque quando a gente lê a Bíblia de uma forma muito rápida, a gente não entra em algumas coisas da Bíblia. Mas vale a pena nós lembrarmos que quando Elias libera essa palavra, ele vai e se esconde de Acabe. Mais à frente, no capítulo 17 mesmo, na tua casa, você vai ler que Acabe, ele começou a procurar Elias por todos os lados de Israel, até encontrar. Acabe não parou um minuto até encontrar Elias, porque Acabe queria destruir Elias. Então Elias, quando estava no riacho, vale a pena você lembrar que Elias não estava no riacho numa vida boa, de descanso, numa rede. Elias estava no riacho, imagino eu, quando acontecia algum tipo de barulho, Elias ficava desesperado. Será que Acabe? Elias ficava naquele lugar, um lugar que aparentemente era um lugar de descanso, mas um lugar também de tensão. Porque o mesmo lugar que muitas vezes Deus nos esconde, nós permitimos que a tensão venha chegar até nós. Muitas vezes nós sabemos que Deus tem a sua mão de poder sobre a minha e sobre a tua vida, amém? A Bíblia diz que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar, concorda comigo? É o que está escrito na Bíblia. Mesmo eu e você tendo certeza disso, muitas vezes nos sentimos coagidos e nos sentimos numa área de desconforto, acreditando que o nosso inimigo vai nos tocar, sim ou não? Não é só comigo, sim ou não? Então, Elias, ele estava num lugar de aparente descanso, mas também um lugar que muitas vezes é um lugar de desconforto, um lugar que ele estava tenso, ele estava vivendo num ambiente onde ele sabia que a qualquer momento Acabe poderia aparecer e dar cabo da sua vida. Mas é interessante que eu comecei a meditar nesse texto na parte profética e não na parte histórica. Eu comecei a entrar nesse lugar e Deus começou a me mostrar coisas que eu quero compartilhar contigo. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui que todas as vezes que a gente lê na Bíblia a palavra mulher, a mulher significa igreja, amém? Então eu queria que você tentasse imaginar comigo no lado profético. Elias, um profeta, ele libera uma palavra, a palavra dele é liberada, os céus se fecham, a água não cai mais sobre Israel. Aí agora Deus dá uma ordem para que Elias se esconda de Acabe. Elias vai para um lugar e deixa eu te dizer uma coisa, o lugar onde Deus te esconde, o teu inimigo pode procurar em qualquer lugar, ele nunca vai te achar. Amém? Lembra Davi? Davi se escondia nas cavernas e Saul, a Bíblia diz que Saul botava todo o exército de Israel atrás dele. E Saul não conseguia encontrar Davi. Davi encontrava Saul a ponto de cortar a sua orla, mas Saul não encontrava Davi. Porque todas as vezes que Deus te esconder e Deus me esconder, podem nos procurar à vontade, que nunca vão nos achar.
O problema é nós nos escondermos. A outra coisa é Deus nos levar para o seu esconderijo. Amém? Existe um esconderijo de Deus na minha e na tua vida, que se nós entrarmos neste lugar, por isso que Salmo 91 que diz que lugar de descanso. Se nós entrarmos nesse lugar de descanso, por mais que os nossos inimigos possam nos procurar, eles nunca vão nos achar. Então Elias foi para um lugar onde ele foi conduzido por Deus para estar. E lugar que você é conduzido por Deus, deixa eu te dizer uma coisa, o pau pode estar quebrando lá fora. Eu garanto para você que nada acontecerá na tua vida. Amém? Então Elias agora está no lugar de descanso, ele está desfrutando daquilo que Deus proporcionou para ele desfrutar. Amém? Por mais que em alguns momentos ele ficasse tenso, creio eu, mas Elias estava naquele lugar onde Deus havia dado ordem. Só que a Bíblia diz que agora o riacho seca. E todas as vezes que Deus quer nos movimentar na vida, Deus sempre vai permitir que o riacho seque. Amém? Coloca para mim Tiago capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz o texto. Ah, pastor, mas Elias era um profeta. Mais ou menos, olha só. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que... E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Elias, ele era um profeta, mas ele era um homem que tinha sujeito às mesmas paixões que eu e que você. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Elias, ele tinha falhas como você e como eu temos. Elias não era uma pessoa perfeita, mas Elias tinha uma coisa que o diferenciava dos demais. Elias era temente ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, se o temor ao Senhor entrar no teu coração, a Bíblia diz que você vai adquirir uma sabedoria que a terra jamais vai entender. Amém? Você precisa entender, temer a Deus, isso tem que entrar no teu coração nessa noite. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar Deus acima de qualquer coisa e amá-lo de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser, entendendo que você não pode fazer o que você quer, você precisa fazer o que Ele quer que você faça. Se isso entrar na tua mente, metade dos teus problemas já foram resolvidos. Amém? Então Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele não permitia que as paixões fossem maior do que o seu Deus. Por mais que as paixões fizessem parte da sua vida, Elias entendia que existia uma paixão muito maior que estava acima de todas as coisas. E essa paixão ele não permitia que fosse trocada na sua vida. Você está aí comigo? Então Elias, agora ele está no riacho, o riacho seca. E Deus está dizendo para ele o seguinte: Elias, se movimenta, sai daí e vai para um lugar, agora vai para Sarepta. E aí eu comecei a pesquisar para entender o significado de Sarepta. Sarepta significa um fino trato, é uma purificação mais profunda, né? Deus estava querendo trabalhar e moldar Elias de acordo com aquilo que ele tinha para a vida de Elias. E eu quero nessa noite que você entenda comigo que da mesma forma que Deus fez com Elias, Deus quer fazer com você e comigo. Deus, olha que coisa incrível, Elias sai de Sarepta e ele vai para a casa de uma viúva. A Bíblia diz que a viúva foi levantada por Deus para poder sustentar Elias. Eu quero agora na parte profética que você entre comigo entendendo que muitas vezes Deus te tira e Deus me tira e nos traz para a igreja, dizendo que a igreja vai nos sustentar, quando na verdade, antes da igreja nos sustentar, nós precisamos ser os corvos na igreja. Você está comigo ou não? Eu acho que alguns não pegaram. A Bíblia diz que quando Elias estava lá no riacho de Querite, Elias ele era sustentado por corvos. A Bíblia diz, eu estive agora lá em Maldivas com a minha esposa, e de manhã quando a gente tomava café, ela até falou assim, faz um vídeo. Apareciam muitos corvos do nosso lado, ali bem pertinho. E se a gente desse mole com o nosso pão ali, com o nosso café, eles vinham no prato e pegavam do prato. E o corvo, aí eu de curiosidade eu comecei a pesquisar. O corvo ele é um animal que ele come muitas coisas, mas ele come também carniça, né? Ele come muita carniça. Então eu quero que você imagine o seguinte, um corvo que come carniça, agora Deus usando um bicho que come carniça para pegar a carne e levar até Elias. Aos olhos humanos isso é só que para Deus tudo que é impossível para os homens é possível para Deus.
Amém? Então Elias, ele é sustentado por algo que aparentemente era impossível. Mas Deus queria mostrar para Elias o seguinte: Elias, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é um acaso, isso sou eu que estou agindo. O corvo não vai comer a carne, ele vai pegar a carne e vai levar até você, para que você possa fazer a carne e você se alimentar dela. Muitas vezes aquilo que você acha impossível na tua vida, é nesse lugar que Deus vai trabalhar para mostrar para você que Ele é Deus contigo. Muitas vezes você vai achar, mas pastor, isso é impossível. Mas é nessa área que Deus vai agir, para que Ele prove que Ele é Deus contigo. Porque se você entende que as coisas estão chegando de uma forma onde poderia acontecer, você pode pensar por diversas vezes que pode ser tudo, menos Deus. Amém? Então Deus permite que algo impossível aconteça, para que Elias tivesse a certeza que era o próprio Senhor que estava sustentando. Então Deus agora diz para Elias o seguinte: Elias, deixa eu dizer uma coisa. Na parte profética, Elias agora sai do riacho que secou, vai até a igreja lá, que a igreja vai te sustentar. Elias chega feliz. A Bíblia diz que Elias entra na cidade. Quando ele chega na porta da cidade, tem uma velhinha, tem uma viúva, está pegando graveto. E deixa eu te dizer uma coisa: aonde tem graveto tem fogo, concordam comigo? Aonde tem fogo tem comida, concordam comigo? Concordam ou não? Então, Elias, ele quando chega na porta da cidade, ele vê a profecia se cumprindo. Deus havia dito para ele que ele seria sustentado por uma viúva. E no primeiro momento, quando ele chega, ele vê a profecia se cumprindo. Ele vê a viúva catando graveto para levar para fazer comida. Então Elias falou: opa, eu estou no lugar certo. Só que quando Elias chega e diz para aquela mulher: ei, me dá um pouco de água, é muito interessante, porque Elias só pede para aquela mulher aquilo que aquela mulher não tinha para ofertar. Você está comigo aí ou não? Alguns já pegaram. Elias, ele pede para aquela mulher aquilo que naquele tempo era falta. Primeiro ele pede água. Estava faltando água em Israel. E quando ele pede água, a Bíblia diz que a viúva, ela vira para pegar água. Quando ela vira para pegar água, ele fala assim: ei, só para te falar mais uma coisa, faz um bolo também. Ela fala assim: não, meu senhor, você não está entendendo. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque a fome chegou. Aí Elias fala assim: não, deixa eu dizer uma coisa. Antes de você fazer para você e para o teu filho, faça primeiro para mim. Eu quero que você comigo nessa noite entre nesse lugar. Elias, ele chega na igreja acreditando que a igreja vai sustentar Elias. Então Elias chega, o ambiente está preparado, está tudo preparado. Elias vê o fogo, Elias vê a lenha, está tudo preparado para Elias ser sustentado pela igreja. Só que quando Elias chega lá e fala assim: ei, me dá aquilo que eu preciso. Aí a igreja, entenda bem, igreja não são 4 paredes, igreja são pessoas. E quando Elias chega na igreja, ele percebe um ambiente diferente do que ele esperava que fosse. Você está comigo aí ou não? Elias chega na igreja e ele acha que a igreja é perfeita. Mas quando Elias chega na igreja, ele percebe que a igreja não tem aquilo que ele precisa. Quando na verdade Deus levou ele para a igreja, para ele dar para a igreja aquilo que a igreja precisa repassar para ele. Você está comigo ou não? Eu não sei se faz sentido para você. Quando eu li esse texto, a minha cabeça deu um nó. Muitas vezes nós vamos ser resposta para alguém que é resposta para a nossa vida. Muitas vezes você é resposta para alguém, para que esse alguém seja resposta para você. Por isso eu falei na hora do ofertório que a semeadura, ela é muito mais importante do que a colheita. Porque a colheita você colhe aquilo que está pronto, mas a semeadura você enfia na terra aquilo que você não vê. E no momento oportuno, você não sabe quando vai dar o seu fruto. E é esse fruto que vai alimentar a tua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa, a partir de hoje, não entre na igreja acreditando que a igreja é a resposta para a tua vida, mas entre na igreja entendendo que você é a resposta para a igreja, para que a igreja seja a resposta para a tua vida. Se você entender isso, eu garanto que metade dos teus problemas vão ser resolvidos. Aí você não vai ser mais aquele crente egoísta que entra no ambiente para pedir as coisas. Você vem para esse lugar com a capacidade de ofertar, de oferecer para as pessoas aquilo que você não tem. E aquilo que você não tem que é a resposta que elas precisam. Você está comigo ou não? Muitas vezes a tua dificuldade, pega isso no teu coração. Muitas vezes a tua dificuldade é a palavra que um irmão do teu lado precisa ouvir, para que ele entenda que o coração dele tem que se encher de fé, assim como o teu. Muitas vezes você é a resposta para aquele irmão que veio para a igreja e que senta do teu lado e que você acha: eu não tenho nada para ofertar para ele, mas é o lugar onde você está. Porque deixa eu te dizer uma coisa, para cada Elias Deus tem um tempo.
Para cada Elias, Deus tem um tempo. Uns são 3 anos e meio, outros são 6 meses. Pastor, mas eu já passei do meu tempo de querite. Pastor, mas eu já passei do meu tempo de seca. Não, deixa eu te dizer uma coisa. O tempo de seca não são 3 anos e meio, não são 6 meses, não é um dia, não são 10 dias, não são 30 anos. O tempo de seca é o tempo que você vai continuar no lugar aonde você precisa continuar, até que a glória de Deus se manifeste na tua vida para que você saia desse lugar. Enquanto você não mudar, as coisas do teu redor não mudam. Enquanto você não manifestar a glória de Deus dentro de você, e principalmente aqueles que estão ao seu redor, a glória de Deus não muda. Eu não falo inglês. E se tem uma coisa que eu me arrependo muito de não ter investido. Ainda dá tempo, mas é mais difícil. Já tentei algumas vezes, confesso para vocês, isso aqui é muito difícil. Cara, minha mulher sabe, se eu falasse inglês, eu acho que a nossa viagem, ela ia ficar triste comigo. Eu ia pregar para todas aquelas pessoas que estavam lá. E eu parava, eu falava assim, ei, vem, eu chamava ele assim, eu pegava o Google Tradutor, escrevia lá, conhece Jesus Cristo? Aí eles olhavam, oh sim, eu falei, quem ele é para você? Aí eles começavam a responder, um grande profeta, não sei o quê. E eu tinha vontade de falar, pregar, orar por eles, eu não conseguia. A falta da língua. E muitas vezes eu oro e falo assim, Senhor, me dá as nações, me dá as nações. Aí eu te pergunto, como que Deus vai me dar as nações se eu não tenho capacidade de pregar para ela? É doido isso. É verdade ou não é? Às vezes a gente pede coisas para Deus que a gente não tem capacidade de administrar. Ainda bem que o Leozinho é uma fera no inglês, né, Leozinho? Vai ser o meu tradutor, vai andar comigo lá e vai mandar ver. Eu pregava para eles de uma forma diferente. Eu amava os caras. Eu abraçava os caras. Eu fazia questão de tratá-los com educação e com carinho, coisa que muitos hóspedes lá dentro não faziam. Tratavam eles. O lugar que nós fomos, a gente tinha um cara que era quase que um mordomo nosso. Ele pegava meu celular, eu peguei o dele e ele ficava todo dia acordado de manhã. Senhor, bom dia, o senhor dormiu bem? Eu falei, dormi maravilhosa bem. O que o senhor quer hoje? Eu falei, não quero nada. O cara ficava o tempo todo mandando mensagem, toda hora eu me encontro perguntando o que eu queria. Era quase que um mordomo particular. A minha vontade é falar para ele. Eu cheguei uma hora e falei para ele, eu quero orar por você. Mas eu queria fazer muito mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos resposta para aquilo que é a nossa resposta. Nós somos tocados por Deus para fazer coisas na vida de outras pessoas. Elias, quando ele chega em Sarepta, ele entra num lugar onde Deus queria moldá-lo. Sarepta significa moldar, refinar, passar por um trato mais fino, mais profundo. O que Deus está fazendo com Elias é o seguinte: Elias, vou te levar para um lugar onde uma mulher vai te sustentar. Mas na verdade, antes dela te sustentar, Elias, eu quero transformar você, eu quero moldar você, eu quero refinar você, eu quero te levar para um lugar que você conheceu um pedaço da minha glória, mas eu quero te mostrar um pouco mais daquilo que eu posso fazer na tua vida. Então, Elias, o lugar que você vai ver a lenha, você vai ver o fogo, mas você não vai ver a comida, porque a comida, Elias, é você a resposta da comida para aquela mulher. E quando você responder na vida dela, Elias, ela vai responder na tua. Coloca o versículo 15 para mim, de 1 Reis, capítulo 17. Olha o que diz o texto. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa. Quantos dias? Elias não comeu só um bolo e foi embora. A palavra de Deus se cumpriu. Elias foi sustentado por aquela mulher. Eles comeram muitos dias. Elias foi a resposta para aquela mulher, para que aquela mulher fosse a resposta para Elias. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é a resposta para alguém que está sentado neste lugar. E essa pessoa que está sentada nesse lugar vai ser resposta para a tua vida. Você precisa crer nisso. Por isso, muitas vezes nós pedimos, quando na verdade temos que dar. E eu não estou falando de dar dinheiro, pelo amor de Deus. Eu estou falando de dar aquilo que você tem para ofertar. Tem pessoas que estão do teu lado, que só precisam de um abraço. Tem pessoas que estão do teu lado, que só precisam de uma palavra. E a palavra que você vai dar para ela vai ser a resposta que ela vai dar para aquilo que você necessita. Por isso Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Porque não existe uma lógica. As coisas de Deus não têm lógica. A Bíblia diz que 1 derruba 1000, mas 2 derrubam 10.000.
Ora, se um derruba 1000, 2 deveriam derrubar 2000. Mas a Bíblia diz que um derruba 1000 e 2 derrubam 10.000. Porque a matemática de Deus é diferente da tua matemática. A matemática de Deus é para deixar a tua mente confusa. A matemática de Deus é para te tirar de um lugar de conforto, aonde você sabe que o ciclo continua girando. E Deus vem e quebra o ciclo para dizer para você que o ciclo é diferente do ciclo que você carrega. Você está comigo aí? Então Elias, ele entendeu que ele precisava passar um tempo em Querite. Ele foi alimentado pelos corvos. E agora Elias era o corvo na vida daquela mulher. Deixa eu dizer mais uma coisa para você nessa noite. Pessoas que um dia vão sustentar você de alguma forma, um dia vocês serão resposta para a vida de outras pessoas. Eu quero profetizar, acho que você não entendeu. Se eu fosse você, eu levantava a tua mão. A resposta de pessoas na sua vida é para que você possa ser resposta na vida de outras pessoas. Quando você entende o significado dessa palavra, quando você entende, você sai desse lugar de desconforto em que você está e você se coloca à disposição de colaborar. Essa obra, deixa eu dizer uma coisa para você, ela não é minha. Essa obra não é da minha esposa. Essa obra é de Deus. E se você que entrou aqui, ou que me escuta pela internet, entender isso, se envolver nesta obra, que não é minha, não é da minha esposa, não é dos pastores desta casa, se você entender isso, você será a resposta para as pessoas que estão sentadas, ou talvez para as pessoas que vão entrar um dia por essa porta e se sentarão do nosso lado. Você precisa entender isso. Por isso que muitas vezes na igreja você vê pessoas proativas, pessoas que se colocam à disposição, e tu vê outras pessoas que, não, eu estou aqui, mas eu não quero fazer nada. Você conhece alguém assim? Levanta a mão aí. Eu conheço algumas. Pastor, eu estou aqui só para ouvir, eu vim só receber. Tu conhece alguém assim, né? Eu vim só receber, eu não quero me envolver, pastor, porque eu já me machuquei muito. Deixa eu dizer uma coisa, se machucar fosse sinônimo de paralisia, eu já estava numa cama vegetando há muito tempo. Entendeu? Porque os machucados que a gente vai tendo no meio do caminho não são para nos destruir, mas sim para nos moldar, para nos refinar, para nos levar para Sarepta, para que a glória de Deus venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Os machucados que nós vivemos na nossa história, durante o nosso percurso com Deus, e é triste que eu vou te dizer, e não vão acabar. Até que Jesus volte, a gente vai sempre se machucar, a gente vai sempre se decepcionar. Mas eu não posso. Nós fizemos um café de pastores antes de eu viajar. E nesse café de pastores tinha algumas pessoas que lá atrás, me fizeram um pouco de mal. E no café de pastores tinham dezenas de pastores. Eu fiz questão de sentar na mesa dessas pessoas e tratá-las com o maior amor do mundo, porque a gente só vai dar aquilo que a gente tem para ofertar. A gente não vai dar aquilo que eles precisam receber. Aquilo que fizeram contigo não determina o que você vai fazer por eles. Eles não podem transformar quem você é, porque o maior projeto, e essas pessoas não são ruins, elas simplesmente tiveram atitudes erradas. Eu sei que eles são de Deus. Eles tiveram atitudes erradas, mas as atitudes erradas que eles tiveram não podem transformar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, naquilo que Deus está fazendo na sua vida. A gente não pode permitir que as pessoas que se machucaram, ou que nos machucaram um dia, venha fazer com que nós possamos destilar sangue por onde nós passamos. Porque uma pessoa ferida, ela fere outras. Uma pessoa machucada, por onde ela passa, ela deixa marca de sangue. Por isso, Jesus, ele foi completamente dilacerado na cruz. E quando ele se apresenta para os discípulos, ele fala assim: ei Tomé, tu não quer ver a verdade? Toca aqui, para ver se é verdade. Toca aqui, para ver se é verdade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei Tomé, deixa eu dizer uma coisa. As marcas que fizeram no meu corpo, elas não me doem mais. Elas simplesmente são marcas que eu vou carregar para toda a eternidade, para mostrar, Tomé, que o que fizeram comigo não é o que eu vou fazer com vocês. O que eles fizeram para mim, Tomé, foi simplesmente, eles deram o que eles tinham para oferecer. Mas agora, Tomé, eu não vim para dar o que eu recebi, eu vim para dar o que o meu Pai me permitiu entregar. Isso muda por completo a nossa história.
Pastor, eu estou na igreja há muito tempo e não me valorizam. Deixa eu dizer uma coisa, se você precisa ser valorizado num ambiente para que você possa ter a tua identidade de volta, desculpa te dizer isso, você está no lugar errado. Você não precisa vir para a igreja para entender quem você é. Você precisa se relacionar com Deus, para que o Deus da glória possa dizer para você quem você é. E quando você entender quem você é, você vai transmitir para aqueles que necessitam de serem atendidos, que você é o corvo que Deus está enviando para levar sustento para aquela pessoa. Amém? Eu amo a Bíblia porque a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Você lê a Bíblia hoje, Deus fala contigo de uma forma. Você lê a Bíblia amanhã, o mesmo texto, Deus vai te revelando mais coisas diante de tudo que Ele já te revelou. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Agora eu pergunto, não precisa levantar a mão para não passar vergonha. Quantos aqui leem a Bíblia? Quantos aqui se dispõem a meditar na Bíblia? Quantos aqui estão dispostos a conhecer o Deus da Bíblia? Quantos aqui estão entendendo que Deus está permitindo um processo para poder transformar você, para que você transforme outros? Quantos aqui estão meditando nessa mensagem? Aquilo que te alimenta é que vai definir quem você é. Por isso Jesus certa vez disse assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha comida não é essa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus entendia que o que sustentava ele não era o pão que ele comia, não era a bebida que ele bebia. O que sustentava o seu ser era a fonte inesgotável que ele tinha com o Pai, e aquilo que ele recebia do Pai é aquilo que ele podia transmitir. Jesus, a Bíblia diz que ele é 100% Deus e 100% homem. Então ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele precisava se retirar e ir para um monte orar ao Pai, para que o Pai revelasse para ele os segredos que ele precisava fazer naqueles dias. Eu quero que você entenda nessa noite, se Jesus, ele precisava ir na fonte, receber da fonte, para transmitir para os seus, quem sou eu e você, para não entrarmos neste processo e não entendermos aquilo que ele quer fazer? Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Mas é interessante, e aqui eu estou fechando, é interessante que quando Deus chama Elias, ele fala assim: Elias, deixa eu dizer uma coisa. O primeiro fala assim: vai para Querite. Ele dá uma ordem: vai para Querite, que eu vou te sustentar. Primeiro Deus dá uma palavra. Perceba que Deus não diz para ele: ó, vai para Querite, depois de Querite você vai para Sarepta. Não, ele fala assim: vai para Querite. Primeiro Deus dá a primeira ordem, porque você só vai conseguir ir para o segundo estágio se você completar o primeiro. Se Elias não tivesse ido para Querite, ele não tinha tido a oportunidade de chegar em Sarepta. Muitas vezes nós queremos ver o final da nossa história, mas não queremos passar por todo o processo que ela é necessário passar. Se Deus disse para você: faz isso, faça isso. Se Deus disse para você: permanece naquele lugar, permanece lá. Ah, pastor, mas é muito dolorido. Mas é o lugar de molde, de refino que Deus quer com você. Ah, pastor, mas aquele lugar não tem mais nada para me oferecer. Provavelmente aquele lugar não tem nada para te oferecer, mas provavelmente Deus te colocou lá para que você ofereça para aquele lugar aquilo que você precisa oferecer. Você está aí ou não? Se você entender isso, a gente não tem que estar num lugar onde a gente se sente bem. A gente tem que estar num lugar onde Deus manda que a gente esteja. Nós não podemos estar em um lugar, seja um lugar físico, seja um relacionamento, seja um trabalho. Muitas vezes tem pessoas que trabalham numa empresa e que ficam. No outro dia eu conversava com o Reinaldo sobre isso. As pessoas reclamam. Ele estava me contando a história que um amigo dele viajou e estava fazendo uma viagem linda pela Europa. Aí ele falou para mim assim, dá vontade de chegar para ele e falar assim: sabe quem proporcionou isso para você? Foi a empresa que você reclama todo dia. O cara reclama todo dia da empresa, mas é aquele dinheiro que ele recebe na empresa que proporcionou para ele para estar nesse lugar. Aí se você for falar isso para o cara, aí sabe o que ele vai dizer? Ah, mas também eu recebi esse dinheiro porque eu fiz por onde? Eu trabalhei muito. Porque as pessoas têm sempre uma desculpa para todas as coisas. Elas não entendem que na verdade elas muitas vezes não, todas as vezes são plantadas em um lugar por Deus,
para fazer alguma coisa naquele lugar, para ser resposta para alguém, para que esse alguém venha ser resposta para aquilo que ela precisa. Amém? Quem aqui está conosco desde a época da pandemia? Levanta a mão. Desde a época da pandemia. Algumas pessoas. Na época da pandemia, está aí que não me deixa mentir, meu querido pastor Bruno, foi no banheiro, pastora Késia e outros pastores aqui, pastora Fernanda, todos os pastores aqui, exceto o Renato, que não tinha chegado. A gente vinha para cá na pandemia, a igreja completamente fechada, lacrada, todo mundo de máscara, a gente ficava uma distância assim um para o outro, ninguém encostava a mão em ninguém, ninguém beijava ninguém, ninguém abraçava ninguém. Parecíamos todo mundo que não, parecia até que não nos conhecíamos, cada um no seu canto. Nós vínhamos para cá para a igreja, montávamos toda a estrutura de filmagem. Eu subia nesse púlpito aqui e eu pregava para um monte de cadeira vazia e algumas pessoas na internet assistindo, esperando uma palavra de esperança. Isso foi ontem. Muitos nem lembram da pandemia, mas se você parar para refletir, nunca se cresceu tanto a igreja no Brasil e no mundo da pandemia para cá. Nunca na história a igreja avançou tanto do que na época depois da pandemia para cá. Por quê? Porque até então as pessoas não valorizavam a internet. E depois que veio a pandemia, todo mundo começou a se movimentar e começou a investir na internet. E por investir na internet, muitas pessoas foram alcançadas. As igrejas do dia de hoje, elas nunca enriqueceram, se assim eu posso dizer, tanto como ultimamente. Tem denominações, que eu não vou citar o nome, mas você sabe algumas, que cresceram assustadoramente. A palavra de Deus foi propagada para muitas pessoas que até então nunca tinham ouvido falar no Evangelho. Precisou um momento de desconforto para que a igreja se movimentasse e entrasse num vácuo, entrasse num lugar e entendesse que ali tinha um lugar onde podia ser semeada uma semente, porque aquele lugar era a resposta para algumas pessoas que esperavam resposta, mas que até então não tinham. Você está comigo aí? Então quando acabou a pandemia, eu lembro que os primeiros cultos, todo mundo de máscara, a gente cantando, todo mundo de máscara, não se via nem direito o louvor. E depois, quando o primeiro culto, quando tiraram a máscara, meu Deus do céu, tinha até uns vídeos na internet muito engraçados, né? Nego na igreja dançando, pulando e tal, porque as pessoas ficaram felizes, porque elas voltaram a viver aquilo que elas viviam no passado e que elas não valorizavam. As pessoas voltaram a fazer aquilo que elas faziam antes, mas antes não tinham prazer. Mas depois que passou a pandemia, elas passaram a valorizar o contato. Só que o tempo passou, e quando o tempo passa, o ciclo continua, porque você faz a mesma coisa todo dia. Então quando o tempo passa, o ciclo volta a rodar normalmente, e agora o valor que você dava antes, você já não dá mais. Você está aí comigo? Aquilo que você acreditava que era importante já não é tão importante, já se passa a ser normal, porque você está acostumado a vir todo domingo para a igreja encontrar as pessoas. O que Deus quer essa noite, comigo e contigo, é que nós aprendamos a valorizar as pequenas coisas da vida. Eu estava com a minha mulher naquele lugar, que de fato é um paraíso, e a minha mulher falou assim: Léo, tu reparou uma coisa? Isso tudo aqui é natureza. O homem se apropriou disso, mas isso aqui tudo Deus fez de graça do ser humano. As coisas mais belas da terra, Léo, são de graça. As coisas são pagas, por incrível que pareça, elas têm menos valor do que aquilo que é de graça. Que nós possamos aprender nessa noite a valorizar aquilo que é simples. Eu fecho essa mensagem com Eclesiastes capítulo 7, o último versículo, que eu não estou lembrado qual é. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez mas nós, Deus faz tudo simples e direito.
nós que complicamos tudo. Que essa noite possamos descomplicar aquilo que um dia complicamos. Que essa noite saiamos desta casa de oração determinados, porque a nossa vida só vai ser transformada se nós decidirmos dentro de nós mudar. Eu vejo que tem pessoas que são muito determinadas para algumas coisas, e eu acho legal. Eu vejo pessoas, eu estava lá com a minha esposa, eu estava assistindo a final do Mr. Olímpia, porque tem um brasileiro que estava disputando, acho que dois, né? O Ramondino e um outro lá. E aí, cara, tu vê o corpo dos caras, os caras gigantes. Tu vê o corpo dos caras, é um negócio fora do normal a quantidade de músculo. Aqueles caras ficam o ano inteiro, trabalhando o ano inteiro para estar uma noite num palco, umas noites, não sei, num palco, para disputar um título que é o título tão sonhado deles. Eles ficam ali, eles ficam anos da sua vida ali determinando, são muito determinados. E o Espírito Santo, quando eu estava vendo ali a final, o Espírito Santo falou muito comigo, falou assim: filho, perceba que eles são muito determinados, são obstinados a encontrar o lugar aonde eles querem chegar à perfeição do corpo. Se essa mesma obstinação, esse mesmo desejo fosse para o lado espiritual, esses homens seriam homens que iam mudar a humanidade. Concordam comigo ou não? O que muda? É muito legal malhar. Eu voltei a malhar, é muito legal. Apesar de não gostar muito, mas é legal. Mas eu preciso. Estou com 50. Fala, não parece, não parece. Quê? Pô, tô jovem, né? Então assim, mas é legal malhar. E a mesma determinação que você tem para malhação, você precisa ter na tua vida espiritual. Não tenho tempo. Eu já falei aqui várias vezes. Tempo é prioridade. Você só tem tempo para aquilo que é prioridade. Aquilo que é prioridade você tem tempo. O que não é prioridade você não tem tempo. Então aprenda a ter tempo para aquilo que merece seu tempo. Amém? Não jogue fora a sua vida. A vida é muito curta. E aqui eu encerro mesmo. No final de tudo, estava eu e minha esposa na praia. Parecia que a praia era nossa. Só estava nós dois ali dentro d'água. E a gente conversando. E eu falei assim: filha, a vida é interessante, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente casa, a gente tem filhos. Mas vai chegar um dia que a gente não vai estar mais aqui. E eu falei para ela, eu falei assim, e eu fico pensando assim, não é uma nostalgia, mas eu fico pensando, eu falei assim, cara, como vai ficar a cabeça daqueles que ficam quando aqueles que são tão queridos partem? Não sei se passa na tua cabeça, a minha passa. Não sei se é porque eu fiz 50, mas isso passa. E eu falei assim, eu ainda vou viver muito, vocês vão viver muito aqui. Se Jesus não voltar antes, eu vou viver aí até os 85, 90 bem. Então, aí eu falei, cara, a gente parte, né? Esse é o ciclo de vida. Então a gente é feliz por um tempo. A gente passa por um tempo de tristeza. Depois a gente volta a ser feliz novamente. Esses ciclos da vida são necessários. Foi necessário Elias passar por Querite. Foi necessário Elias passar por Sarepta. Quando a gente para refletir, a gente acha que Elias, ele foi a solução na vida daquela mulher. Quando na verdade, você leu comigo, a Bíblia é muito clara. Aquela mulher seria a solução na vida de Elias. E você leu comigo o versículo 15. Só que antes daquela mulher ser a resposta para a vida de Elias, Elias precisou ser a resposta na vida daquela mulher. Que eu e você essa noite possamos sair daqui com a certeza de que nós somos resposta para a vida de alguém que provavelmente vai ser a resposta para a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe nesse dia. Que a glória de Deus invada a tua casa, teu ser. E que eu e você juntos possamos construir uma igreja que esse mundo precisa. Não uma igreja que quer somente beber de uma fonte, mas uma igreja que quer ser a própria fonte. Uma igreja que quer entregar aquilo que recebeu. A Bíblia diz que nós só podemos oferecer aquilo que nós temos para oferecer. E se Deus te deu alguma coisa, não é para você reter, mas é para você compartilhar. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe nessa noite. E que as mulheres, no sábado agora, estejam presentes, cheias do Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza que essas mulheres serão completamente transformadas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Meu príncipe, como você está?
Tudo bem.